Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Graziela Santos e eu sou membro efetivo da Liga Acadêmica de Anatomia do Delta do Parnaíba. Então, como havíamos prometido, hoje será realizada nossa aula aberta. O formulário de presença e de perguntas vai ser disponibilizado no chat. E é isso, daremos início à nossa aula com o tema Anatomia da Gestante, que será ministrado pela doutora Sávia Dias, que é fisioterapeuta pela Universidade Estadual do Piauí, especialista em fisioterapia neurológica funcional, especialista profissional em fisioterapia na saúde da mulher, mestre em biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí, doutora em biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí, professora efetiva na Universidade Federal do Piauí, campus Parnaíba. Boa noite, doutora Sávia. É um prazer enorme tê-la conosco. Seja bem-vinda e podemos dar início à nossa aula aberta. Boa noite. Primeiro, eu queria pedir desculpas de não ter vindo daquela outra vez, mas é porque realmente aconteceu o imprevisto, e foi um imprevisto bem porque eu tinha conseguido fazer pelo site o cadastro para a vacina, e aí quando eu recebi o resultado foi exatamente no dia da aula, e aí como era em Teresina, eu ainda tive que me deslocar, mas foi para tomar a vacina da Covid, né? E eu tomei a primeira dose já, graças a Deus. Eu estou gestante, então, para mim é uma vitória dupla tomar a vacina, e é sempre um prazer falar sobre isso. Eu estou muito resfriada, na verdade, não sei se foi da vacina, o que é. Até vou pedir desculpa para vocês, que minha voz está um pouquinho ruim, talvez espirre muito aí no meio da aula. Mas eu trouxe para vocês, eu também depois eu vou tirar aqui um pouquinho minha câmera, mas eu também estou de olho aqui no chat, tá? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Aqui tem muita gente já foi meus alunos, né? Outros eu acho que eu ainda não conheço, que são vários períodos, né? Thalima Nur, foi minha aluna de TCC. Então, eu trouxe para vocês, falando de anatomia da gestante, quando a gente pensa em anatomia gestacional, geralmente as pessoas só pensam na parte musculoesquelética, né? Então, eu vou falar de anatomia. Tá todo mundo vendo, né, os slides? Sim, professora. E aí todo mundo só pensa na parte musculoesquelética. A anatomia da gestante, aí só pensa em coluna, só pensa em lombalgia e tudo. E outros aspectos tão importantes quanto a parte musculoesquelética fica desconsiderada. Para mim, estudar anatomia assim, não sei, eu acho que eu não usaria nem a palavra básico, usaria a palavra fundamental. Se a gente não entender da anatomia, da cinesiologia e da biomecânica, nós não somos fisioterapeutas, né? E aí isso é o que faz a diferença. Então, independente da área, a anatomia é o fundamental. E quando a gente fala em gestante, claro que a parte musculoesquelética vai ser muito importante, tanto que a nossa aula a gente vai começar falando da parte musculoesquelética, mas é muito importante a gente compreender todas as adaptações que essa gestante vai passar para a gente poder intervir de alguma forma. Lá no final da aula, eu coloquei algumas imagens de intervenção fisioterapêutica e tudo, que não cabe assim muito bem dentro do tema, né? Já que o tema era só anatomia, mas eu acho interessante sempre fazer essa correlação clínica. Eu nunca gostei daquela anatomia decorada, né? Então, sempre quando eu dou aula de anatomia, eu sempre gosto de fazer com a correlação clínica. Né? Para que eu preciso entender daquilo? Para que eu preciso saber do posicionamento dessas estruturas ósseas, desses ligamentos, desses músculos? O que essa anatomia em si vai contribuir dentro da minha profissão como fisioterapeuta e, no meu caso, como fisioterapeuta pélvica. Eu trabalho já há 10 anos, eu sou formada há 10 anos e há 10 anos trabalho com obstetrícia, saúde da mulher e uroginecologia. Trabalhei também concomitante em outras áreas, né, da fisioterapia, trabalhei com ergonomia, com hidro, com pediatria, neuroinfantil, mas minha paixão mesmo sempre foi a obstetrícia.
E sempre iniciei desde a formação, desde o meu TCC, igual as meninas que já fazem o TCC, né, na área, já foi a minha paixão pela obstetrícia e pela saúde da mulher. Principalmente por quê? Porque, além de ser um público, muitas vezes eu via negligenciado, era um público que eu via que tinha muita relação com a fisioterapia, mas que as pessoas sempre diziam, mas isso é o normal da gestante. Quando acabar a gravidez, tudo volta ao normal. E isso me indignava, porque, assim, mesmo que muitas das alterações sejam fisiológicas, então a gente vai ver que é fisiológico da gestante, por exemplo, alterar o arco plantar. É fisiológico da gestante exacerbar a lordose lombar. É fisiológico da gestante ter uma hiperextensão de joelhos, ter uma fraqueza ligamentar e articular. Isso é fisiológico, porque o corpo da mulher está sendo preparado para gerar uma vida e para o parto por via vaginal, né? O corpo da mulher, ele fisiologicamente se prepara para o parto por via vaginal. Mas, independente dessas alterações serem fisiológicas, não justifica a gente permitir que essa mulher, essa gestante, aceite e conviva com os diversos desconfortos que acontecem durante essa fase gestacional, pelo simples fato que quando a gestação acabar, acredita-se, né, tem-se o mito que tudo vai voltar ao normal. Sendo que muitas dessas alterações, às vezes elas não voltam ao estado pré-gravídico. Então, tem inúmeros pacientes que iniciaram com perdas urinárias, né, que é a incontinência urinária durante a gestação, e isso teve continuidade no pós-parto e depois um agravamento ao decorrer do tempo. Já tive pacientes que desencadearam síndrome hipertensiva gestacional, né, que a gente usa que é a SHG, na gestação e depois do parto, mantiveram a hipertensão, se mantiveram hipertensas, se mantiveram diabéticas. Então, assim, isso é um mito. Achar que tudo que a gestante vai passar vai desaparecer como num passo de mágica no pós-parto. Muitas dessas alterações realmente retornam ao estado pré-gravídico, né? Por exemplo, as alterações geralmente respiratórias, como a posição do diafragma, a excursão diafragmática, a frequência cardíaca, o fluxo sanguíneo. Geralmente, essas alterações hemodinâmicas, elas tendem mesmo a retornar ao estado pré-gravídico, mas algumas realmente não retornam. E, independente disso, a gente não pode desconsiderar que aquela mulher ela pode estar sentindo inúmeras dores, que ela pode estar com dificuldade respiratória, que ela está com sua biomecânica e a sua cinesiologia toda alterada, e não se justifica a gente não intervir pelo simples fato que existe um mito que ela tem mesmo que passar por isso e quando terminar essa gestação, tudo vai voltar. Então, essa foi minha motivação. Eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem, ela coloca, né? Vocês vão ver que nessa aula quase não tem texto, tá, gente? É só mais imagens e vídeos. Porque eu acho que também fica mais clara a anatomia assim. E vocês sempre vão ouvir a voz da Mariana, viu? Porque é impossível a gente dar aula nesse formato para quem tem criança em casa. Ela participa de todas as aulas, meus alunos já sabem. Então, eu sempre gosto dessa imagem, porque nessa imagem... Agora não, tenho paciência. Dessa imagem, por quê? Porque nessa imagem a gente consegue observar toda a alteração que essa gestante vai passar. Se a gente observar aqui na coluna, a gente observa, né, bem marcada esse aumento dessa lordose lombar, que vai ser bem característica da gestante, exatamente por conta do aumento do útero, do peso do bebê, desse deslocamento aqui do centro de gravidade, que isso é o que a maioria das pessoas já falam, né? Já é bem comum falar sobre isso. A gente vai ver que, além desse desajuste aqui músculo-esquelético, a gente vai ter também uma alteração aqui pélvica, né, de posicionamento pélvico, né? Ou seja, essa pelve, ela tende a anteverter, ou seja, ela faz uma antiversão, ou seja, ela verte à frente, né? Observem aqui que o pontozinho aqui
da asa do ilíaco, né, ele está em direção aqui à região anterior, que é a cabeça do bebê. Aqui ele está um pouquinho mais neutro, né? Aqui a pelve está neutra, balanceada, que a gente chama. Que ela está antervertida. Então, é mais comum essa anterversão pélvica. O que não significa também que a gente não vai encontrar gestantes retrovertidas. Também vou falar disso. Às vezes a gente cria uns padrões e acha, toda gestante vai ter hiperlordose, toda gestante vai ser antervertida, e aí nem precisa analisar a postura. Não, de forma alguma. A gente sempre faz avaliação postural. Aqui a gente observa, né, a posição do diafragma, né, que ele está deslocado um pouquinho mais para cima. A gente vai ver que esse deslocamento aí pode chegar até 4 centímetros cefálico desse diafragma. E observem aqui os órgãos abdominopélvicos, né, o estômago, as alças intestinais, então, que ficam bem distribuídos na região abdominal. Na gestante fica aqui tudo encolhidinho, né, o estômago aqui, você vê como diminui a complacência estomacal, o intestino muito bem comprimido aqui, que vão levar a diversas alterações, né? Essa modificação aqui da posição anatômica desses órgãos. A bexiga, vocês estão vendo que a bexiga está comprimida, né? Aqui ela está maiorzinha, mais complacente, aqui ela está bem comprimidinha, o que também vão ter repercussões urológicas nessa mulher. Então, observem que a anatomia da gestante, ela passa por uma alteração geral. Então, gestar, né, ou seja, ter uma bebê, gerar uma vida dentro da sua cavidade abdominal, né, do útero da mulher, vai provocar repercussões sistêmicas, né? Então, toda a anatomia vai ser alterada. A professora toda, da cabeça aos pés. E da cabeça entendam tudo, cabelo, couro cabeludo, a pele, tudo. Então, e o nosso corpo, ele atua em sistema de compensação. Se você encravar o dedo mindinho do seu pé esquerdo, pode ter certeza que no primeiro dia que você começar a pisar errado, o seu joelho já está de um jeito, o seu quadril já está de outro, a sua cabeça já está de outro, porque a gente trabalha nesse sistema de compensação para garantir a homeostase. Agora, imaginem crescendo um bebê, esse bebê que não é só ele, né? Esse útero, ele vai aumentar muito de tamanho. Além do útero, vai criar uma nova estrutura, que é a placenta, que ela não existe antes desse bebê ser gerado, né? A placenta é criada, é formada aí, depois que esse óvulo fecundado se implanta no útero, é formada a placenta. A mulher, por si só, ela já tem bombas hormonais mensais, diferentes, né, dos homens, que não tem ciclo menstrual, não tem esse ciclo hormonal mensal. Então, a mulher já vive, né, esse sobe e desce de hormônio, e quando o bebê está aqui, vai crescer, esse óvulo fecundado foi implantado, que a gente chama esse processo de nidação, que é a fixação do óvulo fecundado no útero, vai se formar uma nova estrutura chamada placenta, né? E aí, na placenta, vai se criar um saco, chamado saco vitelínico, e esse saco vitelínico vai se preencher de líquido, que é o líquido amniótico, que é onde o bebê vai ficar aí até o dia do parto. E a placenta, além disso, ainda produz um outro hormônio, que também era um hormônio que não existia antes desse estado gravídico, que é o famoso beta-HCG. Então, só a placenta produz beta-HCG. Por isso que é impossível mulheres não grávidas ou homens ser quantificado em dosagem, né, de hormônio ou em exames sanguíneos, séricos, é impossível se identificar a presença do beta-HCG, a não ser que essa mulher esteja efetivamente grávida, né? Mesmo que seja uma gestação ectópica, que a gente chama, por vezes, né, o organismo já está preparando a formação da placenta. Mas se essa placenta não formar, provavelmente quando essa mulher fizer esse exame, ela vai ver que as dosagens de beta estão bem baixinhas, né? Então, isso significa que realmente a placenta não se formou e que provavelmente não existe uma gravidez que a gente chama tópica, ou seja, que é uma gravidez que vai ter sua evolução normal, fisiológica, né?
Isso é importante a gente saber, porque os pacientes geralmente perguntam, né? Então, eles dizem, doutora, eu não sei se eu faço já o exame de sangue ou se eu faço aquele teste de urina, de farmácia e tudo. Então, tudo vai depender do tempo, né, gestacional. Quanto mais cedo tá essa gestação, ou seja, mais próximo da data da fecundação, os exames de farmácia, que são esses de urina, eles vão ter um falso maior. Por quê? Porque a gente sabe que a urina, ela é decorrente da filtração do sangue, não é isso? Mas esse é um processo que ele demora para acontecer, né? É um processo que passa por várias vias, né? Ductos, né? Vai lá no néfron, que é a estrutura morfofuncional renal. Então, para ter beta-HCG na urina, a dosagem de beta-HCG tem que estar mais alta. E para a dosagem de beta-HCG estar mais alta, essa placenta já tem que estar bem formada e já tem que ter um tempo que ela esteja bem formada para ela produzir uma grande quantidade de beta-HCG. Então, por isso, se esse teste for feito muito no início, provavelmente ele pode dar falso. Já o teste de sangue, não. Mesmo no início, ele já consegue identificar, porque quando formou a placenta, o beta-HCG já é produzido, e aí ele já pode ser identificado nesses testes, tá bom? Então, considerando, né, essa primeira imagem que a gente viu, de todas essas alterações, quais são essas adaptações fisiológicas da gestação, né? Eu, particularmente, gosto mais de usar o termo alterações, né? Mas o que a gente vê mais é o termo adaptações. Por quê? Porque o corpo ele vai se adaptar realmente para esse bebê crescer, né? E crescer saudável. Toda vez quando a mulher estiver gestante, essas adaptações que vão acontecer não é pensando na mulher em si, né? E sim no bebê, de manter aquela vida viável e proteger o bebê, até com que ele consiga se desenvolver em todas as suas fases e consiga chegar até a fase final da gestação, que é em torno de 40 e 42 semanas. Mas por que são alterações? Porque são muitas modificações. A gente pensa que é normal, toda mulher nasceu para ser mãe. Todo o corpo da mulher foi preparado para a gestação. Mais ou menos, né? Inclusive, eu gosto até de fazer esse teste, principalmente para os meninos, né? Que estão aqui. Tentem aí pegar uma mochila e colocar aí 10 quilos dentro dessa mochila. Não bota 10, bota só 5, que é a metade da gestação, né? Geralmente, a mulher ganha em torno aí de 9 a 10 quilos, que é o aceitável, assim, pelas federações obstétricas, né? Que seria 1 quilo por mês. E aí você pega esse peso, bota numa mochila e bota na sua frente, né? Em vez de colocar nas costas, você coloca na frente, como se fosse aqui no seu peito. E tenta fazer todas as suas atividades de vida diária, normal. Sentar, subir, dirigir, voltar, ir num banco e tudo. Observem se vocês vão conseguir fazer isso e se vão conseguir chegar ao fim do dia, né? Com a mesma capacidade respiratória, com a mesma capacidade circulatória. E isso é um teste, geralmente, que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a mulher, quando ela fica grávida, ela não aumenta os vasos sanguíneos. Então, ela vai ter a mesma quantidade de artérias e veias, mas, ao mesmo tempo, o fluxo sanguíneo dela vai quadruplicar, né? Então, ela vai ter 4 vezes mais fluxo sanguíneo para poder conseguir deixar esse bebê bem perfundido. Ela vai ter agora as artérias e veias que vão surgir do cordão umbilical, que vão só sugar, ou seja, vão só retirar nutrientes e oxigênios dela, né, para nutrir aquele bebê. Então, é um sistema que, na verdade, a mulher não sai ganhando, né? Se a gente for pensar em homeostase corporal, se a gente for pensar em nutrição corporal, é um sistema que a mulher não sai ganhando, pelo contrário, né? Todas as suas funções vão ficar realmente alteradas, por conta que ela vai ter alterações hormonais, e aqui a gente vai ter o destaque, né, para os hormônios, para a progesterona, para o estrógeno, para a relaxina, a ocitocina,
o cortisol materno, o cortisol fetal, né? Porque agora tem os hormônios que também estão sendo produzidos pelo bebê, que vão afetar essa mulher nas estruturas musculoesqueléticas, cardiovasculares, respiratórias, tegumentares, nervosas, gastrointestinais e urogenitais. Então, são, na verdade, adaptações que são fisiológicas, porque se essas adaptações não acontecerem, essa gestação ela não progride, mas, ao mesmo tempo, provoca alterações e que geram intensos desconfortos na maioria das gestantes, certo? E aí, para a gente entender um pouquinho dessa anatomia, eu vou começar da parte músculo-esquelética, né? Como é essa anatomia da gestante. Então, a primeira coisa, a primeira estrutura que a gente fala é a pelve, né? Por que é a pelve? Porque na pelve é onde vão ficar os órgãos abdômeno-pélvicos, entre eles o útero, e é onde vai ficar o bebê. E é a estrutura de suporte. Então, a pelve é a nossa estrutura de suporte, né? A pelve ela vai ser formada pela estrutura, pelos ossos, né? Direito e esquerdo. Aí, se vocês estiverem ao contrário, direito e esquerdo. Que se articulam anteriormente com a sínfise púbica, né? Posteriormente com o osso sacro. Então, a pelve ela vai ser composta por essas estruturas aqui. Os ossos do quadril, que a gente vai ver que ele é composto pelo ilíaco, o isquio e o púbis, o sacro e a sínfise púbica. A gente precisa entender a relação entre essas estruturas ósseas, porque na mulher gestante, essa relação ela vai ficar bem comprometida. Por que, professora, vai ficar comprometida? Porque fisiologicamente, aí vem de novo, né, a palavra fisiológico, que aí dá para entender que não é uma doença, então realmente não é uma doença, é uma condição mesmo fisiológica da gestante, que precisa acontecer para aquele bebê crescer. Então, um bebê que começa aí, sei lá, no primeiro trimestre, né, vamos falar aí, nas 12 primeiras semanas, ele tem aí, sei lá, 50 gramas, né? Ele pode chegar até o final da gestação com 4 quilos, né? 3 quilos e 800, 4 quilos. Então, como que essa pelve, fora o útero líquido amniótico, placenta, então, como que essa pelve vai conseguir suportar esse peso sem se adaptar? Ela vai ter que se adaptar, né? Muitas mulheres gestantes dizem, né? Eu sinto como se minha pelve estivesse abrindo. Não sei explicar, como se estivesse abrindo, mas não pode, né? Porque é tudo osso, como é que pode? Pode. E realmente é isso que acontece. Por quê? Porque essa pelve não é só o osso. A gente vai ver que existem o quê? Não é só a parte óssea. Vão existir ligamentos, né? E músculos que vão estar aqui garantindo essa estabilidade pélvica. E eles vão ter também que se moldar a essa nova condição. Então, essas estruturas ósseas, elas vão se articular, né, entre si, e vão ser também articulações de movimentos importantes e de estabilidade pélvica. E aqui eu gosto de chamar muita atenção para as articulações sacroiliacas, né, direita e esquerda. Por que, professora, você está falando da articulação sacroiliaca? Porque é essa articulação aqui que tende a dar essa sensação de que está abrindo, que é exatamente aqui direito e esquerdo, né? Como se estivesse fazendo essa separação entre o ilíaco aqui, ó, e o sacro. E essa articulação, ela vai ser geralmente um dos pontos onde essas mulheres vão relatar mais dor. E às vezes a gente se confunde no diagnóstico diferencial porque a gente não entende muito da anatomia. Então, se a gente lembrar que a articulação sacroiliaca, ela é lateralizada, né? E ela é direita e esquerda, já é um ponto importante no diagnóstico diferencial quando essa paciente chegar para você, por exemplo, dizendo que está sentindo dor lombar. E a gente sabe que a lombar é aqui, né? As vértebras lombares ficam aqui, acima do sacro. Então, a posição da lombar anatômica é totalmente diferente da posição anatômica da articulação sacroiliaca. E para a paciente, tudo é lombalgia. E também ela não tem a obrigação de saber, né? O que é lombalgia e o que é disfunção sacroiliaca. Então, quem tem a obrigação de saber é o fisioterapeuta que está avaliando.
Então, se a paciente diz para você que tem dor lombar e você simplesmente anota lá, ela tem dor lombar, vou tratar essa lombalgia, porque toda gestante tem lombalgia. Aí é um grande erro. Porque se a paciente diz que tem dor lombar, cabe a você investigar se realmente é dor lombar. E isso a gente só tem como saber na avaliação. Às vezes, uma pergunta simples já pode fazer o diagnóstico diferencial baseado na condição anatômica. Pergunte para ela, como é essa sua dor lombar? É aqui, ó, no meio? Aí você palpa a região que é realmente lombar, né? Ou você sente mais aqui à direita, à esquerda? Aí a paciente vai dizer, não, doutora, ela é toda aqui à direita. Não é aqui no meio, não, ela é toda para a direita. Mais lateralizada aqui, bem mesmo na sacroiliaca. Fora que tem os testes, né, de disfunção sacroiliaca, a gente vai falar mais na frente. Então, só pelo relato da paciente em dizer que essa dor se localiza completamente à direita ou completamente à esquerda, ou dizer que essa dor é mais lateralizada do que central, já chega um alerta para a gente, se a gente compreende. Se a gente compreende a anatomia, a gente sabe que essa disfunção, ela não é lombar, né? E sim sacroiliaca. E aí as intervenções vão ser totalmente diferentes. Só para a gente observar como a anatomia faz total diferença no diagnóstico, né? Na avaliação e para o tratamento. Então, se você não conhece bem dessa anatomia, você vai elaborar um plano de tratamento todo para dor lombar, sendo que a paciente nem lombalgia tem. Outro ponto aqui na pelve, né, que é muito comum nos consultórios também, que eu atendi, né, de obstetrícia, é aqui na sínfise púbica, né, a famosa pubalgia. Então, também dor aqui na região pubiana é muito comum em grávidas, muito comum em gestantes, tá? A sínfise púbica, ela também tende a distender em torno de 1 centímetro, próximo aí ao trabalho de parto. E todas essas articulações aqui, onde tem esses ligamentos, que depois a gente vai falar dos ligamentos, eles sofrem influência de um hormônio chamado relaxina. E a relaxina, ela é um hormônio, né, que vai ser produzido pela placenta, né, também. A relaxina, e ela também vai ser ovariana, né, junto com a progesterona, que vai promover, o nome já diz, né, relaxina, vai promover o relaxamento dos ligamentos, favorecendo a frouxidão das articulações. Então, essa mulher, ela já vai ter essa predisposição a essa frouxidão aí, tá bom? E aí, dessa estrutura aqui mais detalhada, né, da pélvico, do ilíaco, do isquio e do pubis, o que a gente vê? O ilíaco aqui em amarelo, o isquio aqui em azul e o pubis aqui em vermelho. A gente vai ter... Desculpa. A gente vai ter pontos anatômicos muito importantes, que a gente precisa saber localizar e palpar, né? Então, aqui, superiormente, a gente vai ter o superior e anterior, né? A espinha ilíaca antero-superior, importantíssimo da gente localizar e da gente poder palpar, tá? Existe a antero-inferior, mas geralmente a gente localiza melhor e palpa melhor a antero-superior, né? Principalmente na gestante, porque ela tem essa pelve um pouco mais antevertida, também por conta do útero gravídico, a gente consegue palpar melhor, às vezes em algumas, até a antero-superior fica um pouco difícil de palpar, mas a gente consegue palpar bem. Seguindo na linha, né, da crista ilíaca, que é a crista ilíaca, a gente tem a espinha ilíaca póstero-superior. Depois, a espinha ilíaca póstero-inferior. E aí, a gente vai ter 2 pontos anatômicos a nível de isquio, também muito importantes, que é a espinha isquiática e um dos mais importantes relacionados à palpação, que é a tuberosidade isquiática. Então, como que a gente consegue palpar? Todo mundo aqui sabe palpar a espinha ilíaca, né? Antero-superior, a crista ilíaca, né? Que são desses ossos laterais do ilíaco. E a tuberosidade isquiática, como que a gente palpa? Então, a gente pode palpar na postura sentada, todo mundo senta, coloca as mãos embaixo dos glúteos e vê se você consegue palpar 2 ossinhos, né? Direita e esquerda aí do seu quadril.
Então, vai ver que esses dois ossinhos, né, que você está sentando, é a tuberosidade isquiática. Isso é um ponto anatômico muito importante de posicionamento pélvico. Por quê? Se você sentou sobre as mãos e você não conseguiu sentir as tuberosidades isquiáticas, significa que essa sua pelve, ela está com uma alteração, né, cinética. Está com alteração de posicionamento, porque quando a gente senta, se você estiver sentado, bem sentado, né, ou seja, os dois pés apoiados ao chão e tudo, quando você sentar e você colocar as duas mãos, né, abaixo dos glúteos, você vai sentir do direito e esquerdo os dois ossinhos. Se você balançar de um lado para o outro, você consegue sentir mais, né, o direito e depois o esquerdo. Mas se você parou no meio e sua pelve estiver neutra, né, ou seja, balanceada, você consegue palpar os dois. Se alguém tentou fazer agora, me diz aí se conseguiu. Alguém aqui pode ter dito assim, ah, professora, eu não senti. Alguém não sentiu? Ou alguém sentiu mais o direito do que o esquerdo? E aí, falem aí, que senão eu fico parecendo que eu tô falando sozinha. Senti as duas. Igual? Sim. Ótimo. Era bom se tivesse a testemunho de alguém que sentiu mais um lado do que o outro, ou sentiu só a direita do que a esquerda. Geralmente a gente faz esse teste também nas gestantes, né, na avaliação, quando faz a avaliação obstétrica, exatamente para ver se essa paciente já tem essa alteração pélvica, né? Quando essa paciente não percebe a tuberosidade isquiática ou percebe mais de um lado do que do outro, significa que essa pelve ela não está neutra. Então, se eu estou sentindo mais da direita, então é porque o peso está mais sobre a direita. Então, essa pelve ela pode estar girando mais para a direita. Por quê? Aí vamos investigar o que está acontecendo. Aquilo já pode levar a entender uma outra alteração que aquela paciente vem me relatando na queixa, né? Então, ela pode me relatar dores, né, musculares, tensionamentos, por conta desse posicionamento pélvico, já que a pelve é uma estrutura central e uma estrutura de suporte. Qualquer alteração pélvica pode gerar uma alteração aí no corpo todo. E aí é importante a gente pedir para esse paciente fazer a autopalpação da tuberosidade isquiática, né? Então, na posição sentada, como eu falei para vocês, aqui é a tuberosidade isquiática. Se você palpa dos dois lados, a pelve está balanceada, né? Ela está neutra, é uma pelve neutra. E aí é importante a gente pedir para a paciente sentar, né? Botar a mãozinha de um lado, de outro, bota dos dois lados, sente a tuberosidadezinha, na posição também deitada, palpar essas regiões e saber localizar bem a sua pelve, porque a nossa primeira intervenção como fisioterapeuta vai ser essa consciência corporal, consciência pélvica. Ainda mais uma área que dificilmente as pessoas falam, abordam, tocam, principalmente as mulheres, né, que ainda existe esse tabu muito grande em relação a essa parte sexual, genital e tudo. Então, é muito importante essa conscientização, muito importante. E localizar os pontos anatômicos é o primeiro passo. Depois dos ossos das estruturas ilíacas, né, e isquiáticas, eu falei do ilíaco, não, ilíaco só depois. Do isquiático, das tuberosidades isquiáticas, que é um dos principais pontos anatômicos do isquio, a gente vai falar um pouquinho do sacro, né? Então, o sacro, ele tá ali, coladinho, né, de um lado e de outro, do osso ilíaco. Ele tem toda essa anatomia importantíssima para esse movimento. Depois a gente vai ver aqui a cinética sacral é importante, principalmente para o parto, né? E o sacro, apesar dele ter essa estrutura, né, mais rígida, principalmente articular com o ilíaco, ele possui movimentos específicos.
Então, aqueles movimentos que a gente ouve falar, né, de nutação e contranutação, eles são movimentos sacrais, não são movimentos pélvicos, né? A pelve é tudo. Então, quando eu falo de movimento pélvico, eu falo do movimento do conjunto pélvico. Quando eu falo de movimento sacral, eu falo de um movimento específico do sacro, onde ele vai mover em nutação e contranutação. Depois a gente vai ver um videozinho de como que esse movimento acontece. E aí, o sacro também é uma estrutura importante na palpação e também nessa ligação dele com as asas ilíacas, né, lateralmente. Então, ele tem um papel importante também nesse posicionamento e na cinemática pélvica como um todo. Aqui são as partes anatômicas sacrais, né, que vocês já devem saber. O encontro dele aqui com o cóccix, né, que também precisa ser palpado, tocado. Muitas vezes, as pacientes, elas tendem a sentar, quando passam muito tempo sentadas, sobre a região sacral e coxígea, e aí pode gerar também dores sacrais e coxígeas devido ao posicionamento inadequado. E aqui é uma forma da gente pedir para a paciente se autoconhecer e palpar o sacro, tá bom? Então, ela posiciona a mão espalmada, né, com os dedos em direção à linha de separação glútea, e aí ela consegue bem direitinho, né, expor aqui, posicionar as regiões palmares e tenar e hipotenar na região mesmo bem aqui do meio, né, que é a região tenar aqui do punho na base do sacro e os dedos aqui seguindo toda a região sacral. Na palpação da pelve, é importantíssimo a gente conhecer todas essas anatomias, até porque a partir daí, como eu falei para você, que a gente consegue ter um raciocínio clínico para compreender a biomecânica da pelve e as relações com as condições do paciente. Então, se a gente não conhecer as estruturas, fica difícil a gente entender o que é que o paciente está relatando. Porque a gente não pode tratar só a queixa do paciente, a gente tem que tratar o que está provocando a queixa. A queixa, ela é simplesmente a consequência. Então, se uma paciente chega para mim e me diz que sente muita dor para sentar e levantar, essa é a queixa dela. Ela pode me dizer que sente muita dor quando faz as mudanças posturais. Mas isso é a queixa dela. Aí, ela sente dor. Então, eu botei na minha cabeça que é só dor. Então, o que é que eu vou fazer? Massagem, aí eu faço uma eletroestimulação, analgésica e pronto. Isso vai resolver a queixa dela? Pode amenizar, já que a queixa dela era dor. Mas vai resolver o problema dela? Não. Porque eu não fui atrás da causa, eu não sei por que ela está sentindo essa dor, eu não sei o que está levando essa dor. E aí, o meu tratamento, ele tem que ser direcionado à causa. O que está provocando a dor? Para eu poder tentar inibir esse problema. E aí a palpação, o conhecimento e a palpação dessas estruturas é muito importante. Então, aqui, em relação à pelve, a gente palpa toda a crista ilíaca, né, localiza, mostra para a paciente, é importante a gente fazer ela se conhecer, e aqui ela pode palpar lateralmente de uma, depois a outra, né, girando, para a gestante fazer esse autoconhecimento aqui da pelve, e também palpar ao mesmo tempo, né? Então, ela tenta posicionar aqui os polegares na espinha ilíaca póstero superior, posiciona os indicadores aqui na espinha ilíaca antero superior, e aí ela abarcou aí toda a crista ilíaca e posicionou as mãos em pontos anatômicos importantes de localização pélvica. E aqui a gente tem duas considerações anatômicas que são importantíssimas para a funcionalidade, né? Quais são essas considerações? As articulações, a relação articular entre as estruturas, não só articular, né? Mas a relação entre as estruturas do corpo, elas funcionam por dois tipos de relações funcionais, né? Anatômicas e funcionais, que alguns autores, né, chamam de fechamento. Fechamento nada mais é do que essa capacidade que existe de a gente ter um organismo que ele consegue se relacionar cada partezinha dele de forma perfeita, né?
Então, essa é a ideia do fechamento. E existem dois tipos de fechamento: o fechamento por forma e o fechamento por força. O que é o fechamento por forma? O fechamento por forma é o que eu venho falando para vocês desde o início. Essa situação estável com encaixe perfeito entre as superfícies articulares. Então, entendam esse quadradinho aqui mais escuro como sendo o sacro, e esses dois aqui mais retangulares, né, e verticais, como sendo a estrutura ilíaca, né, o íleo aqui e o isquio, certo? Então, o que é que isso me diz? Isso me diz que existe um encaixe perfeito entre as articulações. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver, ó, que o sacro, né, ele tem essa curva de propósito perfeita para poder encaixar com o osso ilíaco, né, direitinho, do outro lado do mesmo jeito. Então, as articulações têm esse encaixe perfeito. Isso é o chamado fechamento por forma. Então quer dizer que eles já são encaixados naturalmente, anatomicamente, fisiologicamente, e por nada no mundo isso vai perder essa estabilidade. Não, claro que não, né? Por quê? Porque é só osso, é só estrutura óssea. Se não tiver nenhuma força aqui adicional para poder manter essa estrutura estável, tudo isso se perde. Então, se a gente fosse só esqueleto, na primeira corrida, estava tudo desmoronando. Por que isso não acontece? Porque existe o fechamento por força, que é a presença de forças adicionais, ou seja, de forças externas às articulações, para manter aquilo no lugar. Então, aqui vão ser os músculos, a face, os ligamentos, que vão manter esse fechamento aqui por força. A gente precisa de tudo isso para manter a estabilidade corporal, né? E na gestante isso vai ser mais complicado. Por que vai ser mais complicado? Porque por conta das alterações, principalmente hormonais, né? Esses músculos e ligamentos aqui, eles vão estar mais relaxados por conta da relaxina e da progesterona, que vão deixar essa musculatura um pouco, ela vai perder um pouco o seu tônus, né, de propósito, e vai tender a alargar, né, a distender, exatamente para permitir com que essas estruturas aqui se afastem um pouco mais para dar abertura para o bebê crescer e depois para facilitar o trabalho de parto. Então, esse fechamento por força aqui, ele vai estar um pouquinho comprometido, naturalmente por conta da presença hormonal. Além disso, desse fechamento por força estar alterado, o fechamento por forma ele também vai se alterar. Primeiro, porque não vão ter as forças adicionais para poder manter a estabilidade. E segundo, porque a mulher vai sofrer alterações também esqueléticas, né? Então, esse sacro, junto com o ilho aqui, ó, que é a pelve, né? Ela vai tender a verter à frente, né? Ela vai tender a fazer uma anteversão. Então, a lombar vai estar um pouquinho alterada também. Então, essa estrutura também vão se alterar na gestação. E aí, isso vai provocar alguns desconfortos, que podem ser bem intensos na gestante. E aí, a gente tem como poder intervir também na fisioterapia. E também, tudo isso que eu estou falando mostra para vocês, para a gente tirar um pouquinho da mente essa história, que gestante tem que fazer só alongamento. Então, a gente vê muito, né? Inclusive até em propagandas e tudo, quando vai ver atividade para gestante, é só alongamento, é só massagem. Gente, isso não trata a gestante, não trata a necessidade anatômica e fisiológica e funcional que ela está precisando. Então, se a gente alonga demais, a gente está reforçando, né, uma situação que ela já vai ter fisiológica, que é essa frouxidão aqui, essa distensão, né, esse afrouxamento muscular, ligamentar. A professora está dizendo que não é para alongar de jeito nenhum, não estou falando isso. Claro que, independente disso, ela vai ter algumas musculaturas tensionadas, obviamente, tudo. Vai precisar também de massagem ou drenagem. Mas eu estou dizendo que em 1 hora de fisioterapia, 40 minutos, 1 hora de fisioterapia, que seja, não tem como eu
investir todo o tempo da fisioterapia em alongamentos, porque não é isso que ela precisa. Se a gente não fortalecer esses músculos, se a gente não garantir uma resistência muscular, eu não vou estar incentivando funcionalmente esse fechamento por força para poder garantir essa estabilidade aqui articular, principalmente da pelve, certo? Então, tem que repensar bastante nos exercícios. Eu, geralmente, nas minhas pacientes, eu alongava muito pouco, só se fosse áreas realmente que, pela avaliação, eu percebia que existia uma alteração que necessitasse de alongamentos. Fora isso, se não fosse, eu sempre indicava os alongamentos domiciliares, né, para ela fazer domiciliar. Porque o tempo da fisioterapia eu investia em outra coisa, né, no alívio da dor por meio de alterações de posicionamento, uso de órteses, e consciência corporal e exercícios de fortalecimento muscular. Outros componentes, então, quem vai compor, né, esse fechamento por força que a gente está falando? São os componentes articulares, ligamentares e os movimentos pélvicos, né, que vão gerar esses movimentos pélvicos. Uma articulação importantíssima, né, que faz relação com a pelve é a lombopélvica, né, que é exatamente aqui a lombar com a pelve como um todo, que se conecta também com o fêmur direito e esquerdo. Então, a gente vê que é um conjunto, né? Então, a gente vai ter aqui a L4 e a L5, com os ossos ilíacos, com o sacro, e finalizando aqui no fêmur. E observem que, ó, a presença dos ligamentos, garantindo, ó, que as setinhas vermelhas estão colocando, esse fechamento aqui, né? Que aqui a gente vê bem direitinho esse fechamento por forma, que as estruturas estão todas conectadas, com o fechamento por força, que é a presença aqui das estruturas ligamentares. Ainda teria aqui os músculos, né? Para poder ainda garantir essa estabilidade. Outras articulações importantes, né? Além da lombopélvica, tá aqui a sacroilíaca. Falei para vocês, é uma articulação muito importante, pélvica, né? De mobilidade, posicionamento, de postura, de estabilidade. Então, há uma articulação muito importante, está ali diretamente relacionada à gestante e o que aquilo pode levar, né, para a paciente, porque é a articulação que ela vai mais sentir desconforto, porque é a articulação que vai estar ali bem pertinho mesmo do crescimento do bebê. Geralmente, é que ela mais percebe essa distensão, né? E aqui a sínfise pública, né, que eu também já tinha falado. Aqui eu tô mostrando o vídeo. Gente, tá tudo bem? Porque vocês não falaram nada. Só a Mariela que falou do teste. Tchau, galera. Ô, Mariana. Tudo certo, professor. Tá bom. Então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo de um atendimento de uma paciente minha, ela estava gestante aqui com 24 semanas, se eu não me engano. Era uma paciente que veio com essa queixa para mim de fazer movimentos na cama. Então, qual era a queixa dela? Ela disse que toda vez que ia girar na cama, né, ela sentia muita dor na lateral, né, que ela dizia no quadril. Então, ela estava, tipo, aqui, deitada na cama e, tipo, queria virar para um lado. Então, ela praticamente não conseguia virar, porque sentia muita dor aqui articular, sacroilíaca, né? Então, o que foi que eu fiz com ela? Que é para mostrar para vocês uma aplicabilidade de toda essa anatomia que eu tô falando com vocês. Então, o que foi que eu percebi? Eu percebi, primeiro, existe uma alteração nesse fechamento aí de forma mesmo, né? Ou seja, as estruturas, apesar de serem congruentes, elas não estão tão bem congruentes. Então, elas estão ali um pouco soltas. Por quê? Porque existe uma alteração no fechamento de força. Então, esses músculos não estão garantindo esse fechamento. Então, o que foi que eu fiz lá? Fui lá e coloquei uma órtese, que aqui é um cinto gestacional, tá? A gente pode usar ele mais embaixo, ou pode usar aqui para quebrar o padrão lordótico. Ele é uma órtese abdominal para gestante, né? Ele vende com esse nome aqui, tá? Mas ele também não é assim tão barato que toda gestante possa comprar. Então, por isso que às vezes muitas nem sabem que existe, né? Mas auxilia bastante. Então, aqui é uma órtese, foi o que eu fiz. Eu coloquei bem posicionada aqui na sacroilíaca
e a gente puxa e fecha aqui com os velcros, e ela é elástica, né? Então, a gente puxa bem para garantir esse fechamento. Eu fechei mesmo, apertei ali na sacroiliaca para dar aquela sensação de segurança e de fechamento que não estava acontecendo, para garantir essa estabilidade aqui da pelve dele. Aqui eu coloquei 2 bolinhas, só dá para ver tem uma de um lado, mas tem outra lá do outro, para quebrar um pouquinho o padrão lordótico, porque a paciente gestante, quando ela deita, ela tende, né, a formar aquela lordose e aí fica complicado fazer os movimentos. Essas bolinhas, elas são macias, né? Então, elas deformam, não é aquela bolinha dura, não, tá? E a outra era uma almofada triângulo, que vinha aqui também até mais ou menos no meio da torácica, também para favorecer a quebra desse padrão lordótico dela. E aí, qual era o treino que eu estava fazendo com ela aqui? Era simplesmente dela trazer o calcanhar aqui próximo ao glúteo e depois voltava. Por quê? Era um movimento que quando ela fazia na cama, ou seja, ela estava deitada assim, e quando ela ia puxar a perna para girar, ela sentiu uma dor imensa. E aí eu posicionei dela dessa forma e fui fazer o movimento. Tá passando, né, o vídeo? Está. E aí ela respirando junto, que era uma paciente bem ativa, inclusive ela era fisioterapeuta também, instrutora de pilates e tudo. E aí no vídeo, na hora que ela começa a fazer, ela disse que estava com medo de fazer, porque ela disse que era um movimento que doía bastante, né, quando ela estava em casa. Então ela disse assim, eu tô com medo de fazer e sentir dor. Aí eu disse pra ela, não, vamos fazer bem devagarzinho, associa a respiração, que você já conhece, vai puxando a perna e soltando o ar, vamos ver. E aí ela faz, ó. Soltando o ar, puxando a perna. Desce. Aí ela fala, não dá pra ouvir, mas ela diz assim, engraçado, não tá doendo. Ela, muito surpresa, ela diz, nossa, não tá doendo. Aí, porque quando eu faço lá em casa, dói muito. Aí eu digo pra ela, mas você faz assim em casa, toda estabilizada e tudo? Ela, não. Mas desse jeito, todo estabilizado, que nem eu te estabilizei. Não. Ela vai dizer isso, eu digo, olha, quando a gente consegue a estabilização, não sente a dor. Provando mais uma vez que realmente o problema era de estabilização articular pélvica. E aí eu fiz com ela vários treinos assim, depois ela comprou um cinto, né, para ela também usar em casa. E a gente ficou fazendo também fortalecimento de toda essa musculatura pélvica, né? De glúteo médio, né, quadríceps e tudo. Glúteo máximo também, para ela conseguir fazer os movimentos sem sentir dor. Ah, professor, onde é que você viu isso? Que usou a bola? Não, gente, eu não vi. É a gente estudando a anatomia, a cinesiologia, que a gente tem as ideias, né? Então, se eu sei que existe um fechamento por forma, por forma, eu sei onde fica a sacroiliaca, eu sei que na gestante isso pode estar alterado, e ela veio com uma queixa dizendo para mim que sente dor quando faz esses movimentos, suspeitei disso, considerando toda a anatomia que eu conheço, e tentei estabilizar para poder quebrar os padrões de adaptações anatômicas que ela tem. E aí deu super certo. E aí a gente vem para os ligamentos, né? Tá falando das articulações, agora a gente vai falar um pouquinho dos ligamentos de forma específica. Então, a gente tem os ligamentos vértebro-pélvicos, que são os iliolombares, né? Aqui tem bem direitinho, dá para ver, ó, que pega aqui das lombares para o ilíaco. Todos eles vão ser no plural, porque a gente vai ter do lado direito e do lado esquerdo, né? Então, aqui, iliolombares, né? Eles são importantes para essa limitação de inclinação do tronco, de estabilidade de inclinação de tronco. A gente tem o sacro tuberal, que é esse ligamento aqui, ó, que ele liga o sacro à tuberosidade isquiática, por isso que é tuberal, né? E o sacro espinhal, que ele liga, que ele liga o sacro à espinha isquiática. Então, o tuberal é a tuberosidade isquiática, né, que é mais embaixo, e a espinha isquiática aqui um pouco mais em cima. São esses ligamentos que fazem essa estabilidade.
E aí, considerando isso, na gestante, a gente ainda separa essas duas estruturas aqui em estreitos, que a gente chama, que é o estreito superior, esse que está aqui em vermelho, e o estreito inferior. Essas nomenclaturas, elas vão ser importantes na fase do trabalho de parto, né? Então, quando o bebê ainda está aqui no estreito superior, a gente diz que o bebê ainda está alto, né? Ou seja, está longe da mulher entrar de fato no trabalho de parto, na fase mesmo ativa e depois expulsiva. Já quando o bebê está no estreito inferior, significa que o bebê já está mais próximo a finalizar esse trabalho de parto, né? Ele já está ali pertinho dessa fase ativa e depois da expulsiva. Outro ligamento importantíssimo são os sacroiliacos, né? Então, quando eu coloquei ali o cinto nela, foi pensando nisso, né? Que esses sacroiliacos poderiam estar um pouco afrouxados e, por isso, não estavam conseguindo manter aquela pelve mais estável. E aí deixa toda a pelve instável, né? Inclusive, o sacro fica bem estável também. Porque esses ligamentos, os sacroiliacos, eles vão ser exatamente responsáveis pela estabilização articular e pela limitação, né, exagerada, obviamente, ele não vai impedir o movimento, ele vai limitar que esse movimento seja exagerado. Do movimento de nutação e do movimento de contranutação. Que movimentos são esses, né? O movimento de nutação é o movimento em que o sacro se desloca para frente. E o movimento de contranutação é o movimento em que o sacro se desloca para trás, tá? Então, é esse movimento aqui, ó. O sacro vai para frente no movimento de nutação. E no movimento de contranutação, o sacro vai para trás, que é aqui na setinha vermelha. Por que tem essa outra seta aqui? É porque geralmente a gente faz a relação com o cóccix, né? Então, se o sacro está indo para frente, o cóccix está indo para trás. Então, no movimento de nutação, é o movimento em que o sacro vai para frente e o cóccix vai para trás. No movimento de contranutação, o sacro vai para trás e o cóccix aqui, ó, tende a ir para frente. E aí vão acontecer também alterações no resto da pelve, que é o que eu vou mostrar agora aqui no vídeo para vocês, tá bom? Tá passando, né, o vídeo? Tá. Então, a gente vai ver os movimentos aí sacrais. Observem, gente, que aqui não é movimento da pelve como um todo. Aqui vocês vão ver que o movimento do sacro, ele gera como consequência uma movimentação a nível de asas do ilíaco, né, de estreito superior, e a nível de tuberosidades isquiáticas, que é de estreito inferior. Mas aqui não é movimento de anteversão e retroversão, que são diferentes. Muita gente confunde, né, nutação contra nutação, com anteversão e retroversão. Observem aqui, ó, que no vídeo ele vai mostrar o movimento sacral, ó, para frente e para trás do sacro. E quando o sacro movimenta para frente e para trás, obviamente, como existem ligamentos aqui, não é isso? Ligamentos aqui, vocês viram, né? Tem lá o ligamento sacrotuberal. Então, um ligamento que vai do sacro à tuberosidade isquiática. Então, não tem como, por exemplo, esse sacro se movimentar sem alterar essas distâncias aqui. E é por isso que esse movimento sacral é tão importante na fase do trabalho de parto. A gente vai ver que existe um movimento sacral que vai favorecer essa abertura aqui do estreito inferior, ou seja, favorece, né, a saída do bebê. E já vai ter um movimento sacral que ele vai diminuir esse estreito aqui inferior, que aí já é um movimento que ele não favorece muito, ou seja, ele não é para estar acontecendo durante essa fase já expulsiva. Então, os movimentos de nutração, né, e contranutação. Então, aí o estreito superior, que eu já vi para lá para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, o que é a contranutação? Falei para vocês. Lembra que nutação e contranutação é um movimento do sacro. Sempre lembra que é do sacro. Então, na nutação, o sacro vai para frente, na contranutação, o sacro vai para trás. Pronto. Lembra sempre disso, para a gente poder lembrar as outras coisas que vão acontecer decorrentes disso. Então, contranutação está aqui, ó. O sacro está indo para trás,
que está acontecendo com o cóccix? Se o sacro está indo para trás. Oi? Está indo em direção anterior. Isso, para frente, né? Então, ele está vindo aqui anteriormente, ó, ele está vindo aqui em direção à síntese pública, né? Então, gente, ó, se o cóccix está vindo aqui para frente, né? Ele está vindo aqui para frente, essa estrutura aqui do estreito inferior, ela está sendo também puxada, ela vai fazer essas tuberosidades isquiáticas, elas vão se aproximar, fechando esse estreito aqui inferior. Então, esse estreito aqui inferior, ele vai ficar menor no movimento de contranutação. E aí, vocês acham que isso favorece o parto? Não. Não favorece o parto. Então, é um movimento que ele não é para acontecer durante lá aquela fase mais ativa, expulsiva, ou seja, que o bebê está querendo sair. Isso vai dificultar essa saída do bebê. Por isso que é tão importante os posicionamentos, né, da mulher durante o trabalho de parto. Já na nutação, o que a gente vai ver que acontece? Ó, ainda está aqui na contranutação, O que vai acontecer na nutação? Olha aí, abrindo, né? Então, na nutação, quando o sacro vem para frente, o cóccix está indo lá para trás, e aí a gente observa o aumento do estreito inferior. Então, ó, aqui fica mais aberto, as tuberosidades isquiáticas se afastam, né? E aqui fica mais aberto. Então, esse movimento sacral à frente é um movimento importante para uma fase, por exemplo, expulsiva, né? Lá do trabalho de parto, onde esse bebê está querendo sair. E aí vem a velha história, né? Como que esse sacro vai conseguir se deslocar para frente, ele vai conseguir se movimentar à frente e o cóccix para trás com essa mulher deitada na posição supina, né? É muito mais difícil. Então, por isso que, às vezes, o posicionamento dessa gestante, né, que já é parturiente, vai fazer toda a diferença durante o trabalho de parto. Então, na posição supina, é muito mais difícil ter espaço, né, e capacidade de mobilização pélvica, porque ela está só lá deitada, aquele sacro está colado na maca. Como que ele vai se movimentar? Não tem como ele se movimentar, né? Como que esse cóccix vai conseguir ir para trás, né? O sacro para frente, o cóccix para trás, se essa mulher está deitada em decúbito dorsal, né? Então, cada vez mais se fala hoje isso, é porque desde 96, a Organização Mundial de Saúde já diz que não é indicado a gestante ter o bebê na posição supina, que é a pior posição para a gestante conseguir, né? Então, a gestante ela tem que garantir o movimento, as posições, quais são as melhores? São as posições verticalizadas, onde ela consegue ficar vertical, né, em pé, principal em pé que eu digo vertical, mas ela tipo está sentada, né, pode estar também quadrapôs, pode estar semi-sentada, pode estar de cócoras, né, estou dizendo posições verticais. Por quê? Porque o bebê vai sair para baixo, né, então já favorece a gravidade. E são movimentos onde ela pode abrir mais essa pelve, movimentar essa pelve, ao ponto de favorecer esse movimento sacral à frente e abrir esse estreito aqui inferior, tá? Aí tem várias visões, ó, contranutação, só para mostrar para vocês de novo, ó, que o cóccix vem para frente aqui, fica menorzinho. E na nutação, que o cóccix vai lá para trás, ó, e o estreito inferior abre bem e favorece essa passagem do bebê. Retorna à posição neutra. E aí, novamente, ó, contranutação, mostrando aqui a aproximação das tuberosidades isquiáticas. E na nutação, ó, o afastamento das tuberosidades isquiáticas, o distanciamento do cóccix e essa abertura do estreito inferior. Em outra visão, né, lateral, só mostrando aí o movimento do cóccix e do sacro. E a distensão da sínfise púbica, né, que eu tinha dito para vocês, ó, que ela distende até 1 centímetro. Então, até a sínfise púbica
acontece esse movimento também, essa cinética aí para favorecer, tá? O outro movimento é o movimento pélvico, né? Que é da pelve como um todo. E não o movimento sacral, que vai acarretar alterações, né, nas estruturas ilíaca e isquiática. Então, é o movimento da pelve, né, como um todo. Então, e a gente toma como base o ilíaco, né? A crista ilíaca, a asa do ilíaco. Então, na anteversão, a asa do ilíaco vai para frente, né? E na retroversão, a asa do ilíaco vai para trás. E aí, como que a gente ensina para paciente e tem marcações importantes nesse movimento? Então, aqui, se a gente tirar tudo que tem dentro dessa imagem e olhar só para a sombra preta, a gente vai ver que na anteversão a gente vê esse bumbum mais empinadinho, né? Então, o bumbum fica mais empinado, a gente tem uma curvatura lombar mais acentuada, a gente vê o abdômen mais esticadinho, né? Não vê, por exemplo, a marcação umbilical, porque no movimento de anteversão, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma cadeia anterior, né, mais alongada, e vou ter uma cadeia posterior um pouquinho mais encurtada, para poder fazer esse movimento. Eu tenho que ativar a cadeia posterior e tenho que alongar a cadeia anterior para acontecer o movimento de anteversão. Isso é importante a gente entender, né? Por isso que estão aqui essas setas, ó. Porque as pacientes, por exemplo, que já são antevertidas, porque o ideal é que a pelve fique neutra, nem em anteversão e nem em retro, né? Ela vai ficar neutra. Mas se você avalia uma paciente, já viu lá, que é muito empinadinho, muita curvatura, abdômen mais distendido, você posiciona as espinhas ilíacas anterosuperiores, você vê que ela está um pouquinho mais para baixo, né? Porque a pelve anteverteu e ela está mais para baixo, não está alinhada. Então, você já identifica uma anteversão, então a gente vai fazer uma análise muscular, né? Então, não tem sentido, por exemplo, eu ficar trabalhando hiperextensão de coluna aqui com a paciente que já é antevertida. Eu vou ter aqui, por exemplo, agora sim, vou entrar com um alongamento, né? Vou tentar alongar essa cadeia aqui posterior e ativar esse abdômen, né, para poder também balancear essa pelve. E na retroversão aqui é exatamente o contrário, né? Então, os músculos posteriores aqui estão mais alongados aqui, né, distendidos, e os anteriores aqui estão mais encurtados. Então, a gente vê até aqui, né, o abdômen um pouquinho mais para dentro, o umbigo. Essa marcação umbilical também é um marco importante de retroversão. A linha glútea aqui também, tá? Mais para baixo. Também é um sinal de pelve retrovertida. E aqui é o contrário, né? Aqui a cadeia anterior é que está mais encurtada e a posterior mais alongada. Aí aqui também não tem sentido eu ficar investindo em abdominais, pelo menos por enquanto. Eu tenho que tentar alongar esse músculo abdominal para tentar equilibrar essa pelve, fortalecer aqui os eretores, né? Os músculos posteriores, balançar essa pelve, equilibrar, né, essa pelve para poder depois progredir com outros exercícios. Aqui é um movimento, né, só mostrando, ó, de anteversão, né, onde o bumbum fica bem empinadinho, e de retroversão. Aqui é uma retroversão já com, tipo, um gatos, né, que aí você já faz uma cifose torácica um pouco maior para poder reforçar aqui a reta. Então, a gente pode fazer isso em pé, sentado, quatro apoios. Geralmente, no quatro apoios, os pacientes sentem um pouco mais de facilidade, principalmente para conseguir fazer a anteversão, porque como a pelve vai para frente, acaba que a gravidade ajuda um pouquinho essa pelve ir para frente, fica mais fácil de empinar o bumbum. E na retro, mas eu sempre gosto de avaliar os pacientes em todas as posturas. Então, eu peço para fazer em decúbito dorsal, eu peço para fazer em pé, peço para fazer quatro apoios, peço para tentar fazer sentada, para ver realmente qual a mobilidade e em qual posição o paciente se sente mais confortável. E aqui é o exemplo de uma gestante, uma paciente minha, num exercício desse, de anteversão e retroversão. Essa paciente aqui, ela... No começo, ela não sabia fazer quase nada, então foi uma gestante mesmo. Ela chegou bem no comecinho pra gente, lá no hospital, que foi lá em Teresina, no HGV. Então, ela chegou bem no comecinho e ela tinha um desvio na coluna muito grande, ela tinha já uma escoliose bem
marcada, ó, que aqui nem deu para ver muito, porque foi um treino bem intenso que a gente fez de correção postural nela. Desde o início, ela chegou com 13 semanas e foi até as 40. Eu atendi ela na véspera do parto, dela ter o bebê. E assim, ela tinha dificuldade de respirar, ela tinha tensionamento diafragmático, ela não sabia fazer nenhum movimento pélvico, nenhum. E ela teve uma evolução muito boa, ó, que ela faz o movimento bem certinho, ó, porque muitos pacientes, quando vão fazer o movimento pélvico, eles tendem a levantar aqui, né, os ombros, ou tendem a alterar a postura aqui da perna, e ela tá fazendo aqui, ó, bem direitinho, né? Então, retroversão, anteversão, retroversão, anteversão. Lembrando, né, que é a minha frase clássica, né, os alunos até falam, meu Deus, professora, sua boca diz essa frase. O movimento é pélvico. Então, o movimento tem que ser da pelve. Não adianta, tem paciente que a gente pede para fazer o movimento, eles fazem movimento de tudo, né? A cabeça vai junto, o ombro, tudo, porque não consegue dissociar a pelve, porque realmente não sabe fazer o movimento pélvico, né? É um treino importante que a gente consegue fazer, considerando as bases anatômicas, né? Entendendo de anatomia. E aí, por fim, a gente vem para os músculos, né? Já falamos da estrutura esquelética, dos ligamentos, articulações, dos movimentos, e a gente vem para os músculos. Eu amo essa foto, porque ela mostra aqui, ó, que não adianta eu tratar só assoalho pélvico, né? Ah, porque eu sou fisioterapeuta pélvico, vou trabalhar só assoalho pélvico. Nada disso. Tá tudo aqui em conjunto. É abdominal, é diafragma respiratório, então eu preciso trabalhar a respiração, eu preciso trabalhar os paravertebrais, o assoalho pélvico, tudo em conjunto, tá? Nos últimos cursos de obstetrícia que eu fiz, né, dos vários, os últimos a gente está gostando mais de dividir essa questão muscular em unidades, né? A unidade interna, que seriam esses aqui que estão marcados, e a unidade externa, que é aquilo que não está diretamente associado à pelve, mas faz parte da pelve, né? A gente entra aqui com os oblíquos, os adutores, o quadríceps, ilho-pessoas, glúteo, piriforme, obturador interno. Esses outros músculos vão entrar aqui como unidade externa. Hoje a gente vai falar só da unidade interna, né? Eu acho que eu já até passei do meu horário aí, as meninas que dizem. E aí depois, outro dia, a gente pode marcar, se vocês quiserem, para falar dessa unidade externa aí. Então, como unidade interna, a gente vai ter, além dos músculos, né, os órgãos, tá? Então, os órgãos que vão ficar na pelve vão ser, tá? Bexiga, urinária, o útero, né? Os ovários, o reto com o intestino, né? E o reto. E fazendo essa intermediação aqui, né? Fazendo esse assoalho, esse chão, o assoalho pélvico, né? Eu adoro mostrar essa foto aqui, essa imagem, porque ela pega bem aqui no finalzinho, ó, que é o reto. Ela mostra aqui um dos músculos muito importantes do assoalho pélvico, que compõe o assoalho pélvico, que é o músculo pubo-retal. O pubo-retal, o nome diz, ele vai do pubis ao reto, né? Só que ele não é pubo-retal direito, pubo-retal esquerdo, tipo, começa aqui, termina aqui, começa aqui. Não. Ele é um músculo só, ele forma uma alça, ele é um músculo em U, tá? Essa anatomia dele aqui é muito importante. Explica muita coisa, porque como ele começa aqui, ele envolve aqui o reto, né? O finalzinho, na verdade, né, do canal retal, e vai lá para o outro lado. Então, ele puxa, né, o reto. Então, ele tem tudo a ver, esse músculo, com o processo defecatório, né? Existe um ângulo que a gente chama que é o ano retal, o ângulo ano retal, que ele forma já esse ângulo aqui, em média, de 80 graus, tá? O que acontece? Por que é tão importante falar disso? Porque lembra que eu falei para vocês que na gestante aqui tudo vai estar comprimido? Então, a gestante ela já vai ter uma disponibilidade, uma dificuldade maior para defecar.
Então, ela já vai ter uma predisposição maior à constipação. Então, uma forma da gente melhorar muito isso é tentando diminuir esse ângulo aqui, tá? Porque observem, né? Se isso daqui, quanto mais retificado ficar isso daqui, melhor para essas fezes descerem, porque aí as fezes, elas já estão mais ressecadas. Para elas fazerem essa curva aqui ser eliminada, é mais difícil. Então, como que a gente consegue diminuir esse ângulo? Elevando os membros, né? Então, tentando deixar os membros mais elevados possível. Então, por isso que é bom a gente sempre indicar para a paciente levar um banquinho para o banheiro, então um banquinho que ela consiga apoiar os pés e deixar esse quadril mais flexionado, né? Com os joelhos mais para cima. Por quê? Porque quando ela fizer essa flexão, esse músculo aqui, ele vai folgar um pouco, né? Essa distensão aqui, e esse ângulo ele vai diminuir um pouquinho. E aí, ele, com isso, essa estrutura vai ficar mais retificada e as fezes vão descer mais facilmente. O útero, tá? O útero, né, o órgão que fica aqui em cima da bexiga, então essa localização uterina já é uma localização que não favorece muito para nós mulheres as questões relacionadas à parte urinária, porque quando o útero vai crescendo, querendo ou não, ele vai comprimir a bexiga, que anatomicamente ele fica localizado em cima da bexiga. Ó. O útero, ele é contínuo, né, com a vagina, lembrando que a vagina é um canal interno e não externo. Então, anatomicamente, a gente não pode falar, vou visualizar a vagina. Não tem como, porque a vagina é um canal interno. O que a gente consegue visualizar é a vulva, né? E aqui o reto. Essa imagem aqui mostra um pouquinho mais próxima, só para mostrar mesmo que o útero, ele realmente fica aqui localizado acima, né, da bexiga. E o útero, ele tem essa região aqui é o colo do útero, tão famoso, né? Que é essa regiãozinha aqui, final do útero, que desemboca na vagina, que é o chamado colo, né? Que é como se fosse o pescocinho mesmo do útero, né? Que é onde tem muita incidência, né, de câncer, e também é a região que a gente fala muito da dilatação, né, para o trabalho de parto. Então, quanto que o colo está dilatado? Tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. O que é esse colo dilatado? É aqui o colo do útero. Então, vocês estão vendo que ele é bem pequenininho, né? Porque essa mulher não grávida. Aqui não tem dilatação. A gente disse que o colo está fechado, porque não existe dilatação. O colo aberto, dilatado, é à medida que ele vai abrindo para o bebê sair. Então, uns centímetros, 2 até 10 centímetros, que é quando o bebê sai. E o útero, geralmente, ele tem 2 posições anatômicas. A mais comum é essa aqui, que é chamada de útero antifletido, que é ele para frente, né? Ou seja, o corpo aqui do útero está bem pertinho da bexiga. Ou chamado útero antevertido, que é o útero onde o corpo dele está deslocado para trás e ele fica quase retinho com a vagina, né? Ele fica mais contínuo aqui para a vagina. Todos dois podem acontecer, mas o mais comum, né, é o antifletido mesmo. E na gestação, né, o melhor é que ele seja antifletido, porque aí o bebê vai crescer, né, vai ter um espaço maior para crescer e o direcionamento vai ficar melhor, né? No antevertido, desculpa. Mesmo que não seja incompatível, né? Ou seja, a mulher pode engravidar com esse tipo de útero, não tem problema, né? Ela pode engravidar, mas, né, podem até algumas observações e recomendações que precisam ser feitas, tá? E aí vem a vulva, né? Que é realmente a parte que a gente pode visualizar. Então, a vulva tem aqui o antipúbico, o clítoris, que é a região de ereção, né, da mulher, o órgão eretor da mulher, o frênulo do clítoris, aqui é o vestíbulo vaginal é aquela região onde vão ficar glândulas importantes de lubrificação, e é a região também ali entre os pequenos lábios, que vão compor essas glândulas, e algumas estruturas importantes também para o ciclo sexual feminino.
aqui bem pequenininho, né, que é o número 5, que é esse pontinho bem pequenininho, é o ósseo uretral externo, ou abertura da uretra. É importante a gente também falar isso, porque anatomicamente, muita gente fala, é a uretra, a uretra. A uretra é um órgão interno, né, um canal interno, que desemboca aqui por onde sai a urina. Mas ela parte lá da bexiga e vem para cá, então ela fica dentro, né, ela é interna. O que a gente visualiza é só a abertura, né, ou chamada ósseo uretral. Os 6 aqui, né, são os lábios menores, os 7 lábios maiores, o 8 do mesmo jeito é o ósseo vaginal ou abertura vaginal, porque a gente não vê a vagina, porque a vagina é um órgão interno, tá? O 9 aqui faz parte do períneo, a gente vai ver já a diferença de assoalho pélvico para períneo. E o 10 aqui, o ânus. Aqui, numa abertura, né, tirando toda essa parte aqui, a gente tem, ó, aqui a uretra, né, que é esse pontinho bem pequenininho, ele tá aqui, que é por onde sai o xixi, e aqui a vagina, que é por onde sai o sangue e o bebê. E aqui, né, que a gente viu que nessa região aqui, que é o do número 4, é o chamado vestíbulo, né, vaginal, tem uma região importante mais interna, que é o chamado bulbo do vestíbulo. Nesse lugar aqui vão ter outras glândulas, como por exemplo as glândulas de Bartholin, que são famosas, né? Glândulas secretoras de lubrificação vaginal. E aí, o assoalho pélvico e o períneo, né? Que músculos são esses e que estruturas são essas? Então, o assoalho pélvico, chamado também de diafragma pélvico, é constituído pelos músculos, né? Pelo grupo muscular levantador do ânus e coxígeo, além das fáscias de revestimento, e vão separar a cavidade pélvica, ou seja, acima aqui do diafragma pélvico, né, eu tenho a cavidade pélvica, e abaixo eu tenho o períneo, tá? Vou já explicar direitinho o que é anatomicamente esse períneo. Outra coisa que a gente pode falar, né, para vocês. Então, de novo, nessa imagem, eu gosto muito dela, inclusive ela ainda mostra até a parte óssea, né, que é aqui a asa do ilíaco. Aqui a gente vê a parede abdominal, o diafragma respiratório, que é muito importante, antes de tudo, né, aprenda a respirar. Aqui a parte posterior, daqueles músculos posteriores. A pelve maior, que é aquela que a gente viu que forma aquele estreito, né, mais superior. Aqui o estreito mais inferior. E os músculos aqui do diafragma pélvico. Então, que músculos são esses, né? O levantador do ânus é um grupo muscular, então ele é composto por 3 músculos, que é o pubo retal, também é pubo coxígeo, e o ilho coxígeo. Então, são esses 3 músculos aqui, né? Lembrando que o pubo retal é uma alça, e aí ele vai de um lado e volta do outro, tá? O pubo coxígeo é direito e esquerdo, e o ilho coxígeo também é direito e esquerdo, tá? Fora do levantador do ânus, vai se ter o músculo istio-coxígeo, ou também chamado coxígeo, que é o que conecta a parte esquiática ao cóccix, né? No isquio ao cóccix, que é esse músculo aqui, que não faz parte do levantador do ânus, mas faz parte do diafragma pélvico. Aqui, mais superficialmente, que esses músculos todos são profundos, né? Mais superficialmente, tem o ilho esponjoso, o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso, que são músculos superficiais e são responsáveis pela ereção do clítoris. Aqui tem esses músculos do levantador do ânus mais bem delimitados, né? Pra gente ver que o pubo retal, o coxígeo, né? Lembrando que o nome do músculo são das estruturas que eles estão conectados, né? Então, pubis ao reto, pubo retal. Pubo coxígeo, do pubis ao cóccix. Ilho coxígeo, do ilho ao cóccix. Quais as funções dele? Sustentar as vísceras, resistir ao aumento da pressão intraabdominal. O que seria a pressão intraabdominal? Uma tosse, um espirro, o bebê, né? Uma atividade de alto impacto. Elevam o assoalho pélvico, porque esse movimento é para cima. Sustentam a cabeça do bebê. Ajudam no controle voluntário da micção, na continência fetal e dão suporte ao útero. E o que é o períneo, né?
O períneo é a região superficial do assoalho pélvico, então ele não vai pegar esses músculos aprofundadamente, como a gente acabou de falar, que vai ficar situado inferior, abaixo do diafragma pélvico, né? Então a gente viu aqui que o diafragma pélvico terminou aqueles músculos todos, a gente tem o períneo. O períneo, ele é dividido anatomicamente em 2 triângulos, né? E vão existir as marcas das estruturas esqueléticas que vão limitar esse períneo. Anteriormente, a sínfise púbica, lateralmente são os âmbitos do risco e do pubis, e os túberos e as tuberosidades isquiáticas lateralmente. E aí ficou faltando só a região anal aqui inferiormente. Então, formam 2 triângulos, né? Imagina que esses 2 pontos aqui, gente, aquela tuberosidade esquiática que eu pedi para todo mundo palpar no começo, sentar e tudo. Então, lá na sínfise púbica, para as tuberosidades esquiáticas direita e esquerda, se a gente ligar os pontos, forma um triângulo. Das tuberosidades esquiáticas direita e esquerda, em direção à região anal, forma outro triângulo. E a gente tem aqui o períneo. Essa linha que passa no meio, que é exatamente aqui, que é essa região entre a vagina e o ânus, a gente chama de corpo perineal, ou centro tendino do períneo, né? A gente pode chamar de CP, que é o corpo perineal, ou CTP, que é o centro tendino do períneo. Também é uma região importante, a gente usa muito para estímulos durante a nossa terapêutica. Então, tudo que está conectado e dentro desses triângulos a gente chama de períneo, tá? Esses triângulos também podem ser chamados de trígonos ou triângulos urogenitais, certo? Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, né, dos hormônios, depois a gente pode falar outro dia sobre essa questão dos hormônios. Eu quero mostrar para vocês, dentro dessas adaptações, uma da que eu gosto muito de falar, da gestação, é essa alteração diafragmática. Então, é muito importante a gente pensar na respiração da gestante. Então, o que acontece com o diafragma? O diafragma se desloca para cima, esse deslocamento é em torno de 4 centímetros, e isso faz com que a zona de aposição diafragmática fique aumentada. O que é a zona de aposição? Então, vamos ver bem aqui, ó. Zona de aposição é exatamente essa parte aqui. Imagina que aqui é as costelas, tá? Aqui seria o processo tifoide, e aqui que está em branco com uma rosinha, são as costelas, né? Essa parte branca bem que é de onde iriam partir as costelas. Então, a zona de aposição é o momento em que o diafragma ele está encostando nas costelas. Chama de a zona de aposição diafragmática, né? Então, quando a gente inspira e expira, inspira, expira, o que está acontecendo com o diafragma? Então, no momento de inspiração, né, quando a gente está inspirando, esse diafragma ele está descendo, não é isso? Por que ele desce? Porque quando a gente inspira, a caixa torácica expande e aí o diafragma cola, né, mais nas costelas, ele abre assim. Então, quando ele puxa aqui o diafragma para a lateral, essa cúpula diafragmática acaba descendo, porque o movimento é em alça de balde, né? Todo mundo já estudou isso aqui. Então, quando a alça sobe, quando as costelas abrem, né, que é como se fosse essa alça levantando, o diafragma, né, a cúpula diafragmática que desce. Lembrando, né, que o diafragma, ele não fica só aqui, o diafragma, ele começa aqui na frente, né, a nível aqui de processo tifoide, né, e ele passa pelas costelas, e depois ele vai se inserir lá nas lombares. Então, ele ainda pega 1, 2 e 3 lombares. Então, a gente tem que tirar da cabeça que o diafragma está só na frente. E por isso que a gente tem que reforçar que a respiração ela é costal, né? Ela é costo-diafragmática. Pega as costelas e o diafragma. Então, o que seria essa zona de aposição? A zona de aposição é esse contato, né, do diafragma com as costelas. Esse contato ele é fisiológico, ele existe, mas ele é mínimo. Porque a gente não quer o diafragma colado em costela. Isso acontece aqui pela disposição anatômica e por esse movimento fisiológico de alça de balde da respiração, onde o diafragma tende a descer na inspiração e a subir na expiração. Então, quando a gente solta o ar pela boca e expira, esse diafragma vai subindo, porque as costelas estão aqui, ó. Estão vindo aqui nessa direção, estão folgando essa zona de aposição e o diafragma sobe.
certo? Então, na gestante, essa zona de aposição vai estar aumentada, porque o diafragma está todo empurrado para cima. Então, querendo ou não, eu estou forçando que ele cole nas costelas. Isso vai requerer mais do diafragma, né? O diafragma ele vai requerer uma contribuição diafragmática maior para eu conseguir expandir esse tórax. Então, a gestante já vai ter naturalmente essa tensão diafragmática, tá? Aí, outra coisa que eu queria falar para vocês, eu vou passar aqui essa parte, depois vocês vão dar uma olhada, na nossa avaliação, a gente sempre avaliar a presença de edema, né, na gestante. Então, a gente pode fazer o sinal de cacifo, né, que é pressionar e ver se retorna, né, esse afundamento que a gente fez. O edema na gestante, ele deve ser avaliado, porque ele pode ser patológico, né, ou não. Aqui é o exemplo, ó, de uma paciente minha, tá? Ela chegou aqui, né, a gente já vê pelo tornozelo, aqui o malelo medial quase não aparece e tudo, e pressionei aqui no pé, só para ficar mais evidente na foto, a gente observa aqui um grande edema, tá? Aqui é a posição da paciente, por exemplo, para fazer uma drenagem linfática, posição da paciente gestante, né? Então, eu nunca vou colocar ela em decúbito dorsal na posição supina completa, porque a gente sabe que isso pode obstruir a veia cava inferior e pode levar a uma hipóxia, uma hipotensão, bradicardia fetal. Então, a gestante tem que ficar bem posicionada, elevada. Ainda coloquei uma elevação aqui no membro inferior. E, de preferência, também o decúbito lateral esquerdo, né? Que é para desafogar a veia cava aí e favorecer essa perfusão. Aqui as técnicas de drenagem, né? Que é uma das intervenções que a gente pode fazer para esse edema. Aqui são duas pacientes minhas, mostrando para vocês. Aquela é aquela mesma outra lá, ó. Aqui são movimentos metabólicos, né, de circulação, só que em abertura, né, então eu estou trabalhando na abertura pélvica e ao mesmo tempo o movimento para favorecer essa circulação. Eu gostava muito dessa bola, eu doei lá para o hospital, quando eu fiquei, doei todas, né, que eu tinha, porque era uma bola proprioceptiva, só que grande, né, não era das pequenininhas, né, era uma bola suíça proprioceptiva. Eu gostava muito de posicionar nas pacientes para elas terem essa maior propriocepção. Observem, né, que na volta ela faz uma dorsiflexão aqui do tornozelo para ainda favorecer essa mobilização aqui do tornozelo por conta aqui do edema. E observem também que sempre com a respiração, tá? Então ela faz aí, ó, ela solta pela boca quando faz o movimento, inspira. Inspira parado e solta pela boca nos movimentos. Inspira parado, expira quando faz o movimento, tá? E aí já favorece a circulação na postura sentada, é um exercício que ela fez lá no hospital, que depois eu ensinei que ela podia fazer em casa. Aqui é aquela famosa mobilização pélvica. Essa paciente também tinha uma grande dificuldade para movimentar a pelve. Ela não conseguia, ainda hoje, se vocês observarem, a perna dela treme um pouquinho quando ela vai fazer. Mas aqui ela já estava numa fase bem evoluída da gravidez, ela já conseguia. Apesar que ela ainda mexia um pouco o ombro, né? Mas ela já conseguia ter essa percepção da mobilização pélvica, da movimentação pélvica. E aqui, gente, por fim, é uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção toda vez que eu falo em gestante, que eu acho que é algo bem negligenciado, que é sobre a pressão arterial, tá? A hipertensão arterial gestacional, ela acontece quando... Desculpa, eu esqueci de botar aqui uma coisa muito importante. Eu só corrigi bem que tá, para não ficar errado, porque tá gravado. De quando eu fui digitar. Que aqui é a parte mais importante. Ficou faltando, tá? Então, a hipertensão arterial em gestante é quando a PAS, que é a sistólica, ela é maior ou igual a 140, e ou PAD, diastólica, maior ou igual que 90. Por que é isso que eu tô falando?
Porque se você pega uma gestante, você aferiu a pressão, mas a pressão dela está 12/9, ou seja, está 120/90, a gente tem que suspeitar de hipertensão arterial gestacional. Por quê? Porque o critério diagnóstico é I/O, então não precisa estar 14/90. Pode estar sistólica 14 e diastólica 90, ou apenas a sistólica 14, 140, com a diastólica 90. Então, eu posso ter uma paciente com a pressão 120/90. Ela é suspeita? É. A gente precisa reavaliar, porque tem que ser em pelo menos 2 ocasiões, esperar um intervalo mínimo de 6 horas ou 2 horas após um repouso no leito. Então, a gente pode pedir para essa paciente repousar durante 1 hora e aí aferir novamente, tá? Se aferiu novamente, continua com diastólica igual a 90, que não precisa nem ser maior, mas igual a 90, ou sistólica maior ou igual que 140, ela já tem um fator diagnóstico muito alto para hipertensão arterial gestacional. E aí ela precisa ser encaminhada para um serviço de saúde, certo? Se essa diastólica também tiver maior ou igual que 110, aí a gente não precisa nem aferir novamente, tá? Ela já entra no quadro de hipertensão. E o quadro de pré-eclâmpsia é quando tem a hipertensão, um edema patológico, aquele edema linfedema, né, que a gente chama, que é aquele onde o membro está edemaciado, ele tem aquele aspecto engordurado, né, de brilho, e às vezes causa dor, né, na paciente, então isso é um edema patológico, associado também à proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Então, é importante também para essas pacientes que já deram pressão arterial alta, encaminhar para o médico ou, né, já solicitar um exame de urina para identificar proteína. Se ela tiver esses 3 sintomas aqui, ela já tem o quadro diagnóstico de pré-eclâmpsia, tá? Aqui são pacientes minhas também, ó, observem essa posição, né, dessa paciente, antevertida, né, posição ruim. Então, isso aqui era a posição dela que ela dizia que estava normal. A cabeça inclinada, os braços rodados, né, os pés rodados. E aqui uma outra paciente minha gestante, só que já retrovertida, né, observem a linha glútea, bem marcadinha aqui, porque ela é bem retrovertida. Ela já tinha um posicionamento aqui de ombro e cabeça melhor, mas a pelve bem retrovertida, para mostrar que nem toda grávida é antevertida, tá? Aqui são alguns exemplos, avaliar também, né, piriforme, é importante. Aqui é aquela mesma pacientezinha, né, já fazendo um exercício de deambulação de cócoras, com respiração, que ela já estava com 40 semanas, 39. Já estava quase perto de ter o bebê, né? E fazendo bem direitinho o exercício. Aqui o teste para disfunção sacroiliaca, né? A gente faz o 4zinho no membro, aperta no quadril de um lado, o joelho do outro. Se a paciente sentir dor medial, é encurtamento de adutores. Se sentir dor posterior, de um lado ou de outro, é disfunção sacroiliaca. E se ela sentir dor na região coxo-femoral aqui, é porque é disfunção coxo-femoral. Então, um teste que eu sempre aplicava para poder ter esse diagnóstico diferencial para disfunção sacroiliaca. Aqui é um artigo muito bom, né, que ele fala dos exercícios durante a gestação e no período pós-parto. Então, se não houver complicações médicas ou obstétricas, o recomendado é 30 minutos ou mais de exercício moderado, pelo menos um dia, se não todos os dias na semana para grávidas. Então, essa história de que grávida é para ficar só deitada, quer fazer só alongamento, de forma nenhuma, tá? Isso deve ser incentivado para a gestante se exercitar, tá? E esse exercício, ó, pode ser até moderado, né? Não precisa nem ser um exercício tão leve, não. Mas, claro que a gente tem que investigar o nível de exercício anterior e durante a gestação. Sempre é importante considerar o estado pré-gravídico. O que essa mulher fazia antes? Ela não levantava um copo. Então, tem condição da gente colocar um exercício muito ativo para ela, né? A gente vai considerar a frequência cardíaca, tudo, para poder identificar que tipo de exercício é mais adequado para ela, tá? Aqui são alguns tipos de liberação diafragmática,
tá bom? Aquele cinto lá que eu mostrei para vocês, bandagem também. Aqui são algumas técnicas aqui, sim, de alongamento e respiração, já no final da gestação. Aqui eu gosto muito de botar esse exemplo, que é do acompanhante, né? Pode ser qualquer pessoa que vai acompanhar, a gente ensinar algumas técnicas para estar executando domiciliar. E aí a questão da TENS, né? A TENS na gestação, alguém usaria? Não, é contraindicado, não pode. Na verdade, gente, não existe contraindicação, tá? Existe uma recomendação considerando o quê? As últimas evidências, na verdade, elas mostram que a TENS, ela reduz sim a dor lombar em gestantes e que pode ser utilizada. Só que essas evidências, além de não serem muito recentes, elas foram feitas com mulheres já no fim da gestação, tipo já no fim do terceiro trimestre. Sendo que as dores musculoesqueléticas surgem bem antes, né? Então, assim, como a gente não tem evidências fortes dizendo que pode, que não pode, tudo, não tem nada que assegure que a gente deva utilizar. Eu, particularmente, trabalho 10 anos com gestante e nunca apliquei eletroestimulação em gestantes. Ah, por quê? Porque não pode? Não, na verdade eu não aplico porque eu acho que não serve de nada. Por isso que eu não aplico. Porque, pelo tudo que eu expliquei para vocês hoje, a dor da gestante tem causas que são totalmente identificáveis pela condição anatômica dessa gestante. Então, enquanto eu não identificar essa causa e conseguir tratar a causa daquela dor, a eletroestimulação não vai servir muito, né? Ela pode até aliviar ali naquele momento, mas ela não vai resolver. E aí, geralmente, também, como eu atendi muito particular, e eu já passava 40 minutos, né, com a paciente, eu acho, assim, um desperdício eu perder 20 minutos de uma sessão com ela fazendo uma eletroestimulação, sendo que eu poderia estar fazendo diversas outras intervenções durante aquele tempo, né? Mas eu, particularmente, assim, pelo que eu já dei aula de eletro durante muitos anos, eu, particularmente, não vejo como uma contraindicação. Realmente, eu vejo algo que não tem uma evidência científica forte, né? Mas porque, realmente, pesquisas com gestantes é complicado. Então, não tem evidência científica forte falando sobre que não tem problema nenhum. Então, assim, também é uma questão de você se proteger, né? Ah, vai que a paciente sente alguma coisa, às vezes não foi nem pela eletro, mas por uma outra coisa que ela fez naquele dia. Ah, mas ela vai lembrar da eletro. E aí, como é que você se protege profissionalmente dizendo que aplicou porque tem uma evidência forte que diz que pode aplicar, né? Então, realmente, no Brasil não tem. Em outros países, inclusive nos Estados Unidos, tem esse vende em farmácia, né? Qualquer um pode comprar, inclusive até para gestante, já vem até o desenho da gestante segurando um aparelhinho, colocando nas costas, né? Para alívio da dor. Eu, particularmente, acho até interessante, né? Se for para domiciliar mesmo, ela fazer em casa, né? De forma complementar para alívio da dor. Eu, teoricamente, não veria problema nenhum, mas eu, como fisioterapeuta, assim, geralmente físico que segue muitas evidências científicas, eu nunca apliquei e não aplico, tá? Como tratamento. Mas eu falei para vocês, não é mais porque não possa, né? Primeiro porque não existe evidência forte, como eu falei, no Brasil, né? Apesar desse estudo mostrou que é eficaz e pode ser utilizado, como eu falei para vocês, esse estudo aqui pegou gestante já perto de ter o bebê. E aí, para mim, também não tem muito sentido isso, sendo que as dores já começam aí no segundo trimestre, né? Mas o mais, assim, que eu acho é porque realmente não resolve, né? Não resolve, é um efeito placebo. E aí, olha, foi bom dia, eu tô doida. Eu queria agradecer a vocês essa foto aqui, eu adoro ela, eu tirei na gravidez da Mariana, né? E foi lá em Teresina. E eu gosto muito dela porque reforça que a gestante deve sim procurar fisioterapia e deve procurar uma intervenção de qualidade, considerando todas essas adaptações anatômicas. A gente consegue fazer um plano de tratamento adequado às necessidades dela, certo? Obrigada aí pelo convite. Nós que agradecemos. Foi
muito esclarecedora a aula. E a gente tem algumas perguntinhas que mandaram. A primeira é: a forma do parto, cesárea ou vaginal, influencia na disponibilidade de leite após o parto? Ah, ótima pergunta, é interessante. Tem uma pesquisa, inclusive eu até fiz com uma aluna minha, a gente não publicou ainda, foi do TCC dela, ainda lá em Teresina. A gente fez uma pesquisa no UBS com 50 mulheres, eram 25, não, 20 de parto cesárea, ou 20 de parto vaginal e 30 de cesárea, sobre amamentação, né? E a gente viu que foi, assim, bem discrepante a questão relacionada ao aleitamento exclusivo nas mulheres que tinham tido parto por via vaginal em relação à cesárea. Mas em relação à produção de leite, não foi isso que a gente viu. A gente viu até que a produção de leite estava equivalente nos grupos. O que a gente viu foi porque o pós de cesárea, geralmente essa mulher, ela fica 12 horas, né, por conta da anestesia, e aí ela não consegue se levantar do leito, ela não pode erguer a cabeceira, então ela fica numa posição supina. Nessa posição supina, acaba dificultando muito a pega da amamentação, porque ela não pode, né, levantar a cabeceira, não pode erguer um pouco o braço. Então, o posicionamento, na verdade, é que acaba atrapalhando muito as primeiras horas. E como a gente sabe, a primeira hora da amamentação ela é muito importante. É importante para o vínculo mãe-bebê, é importante para a pega. E aí, o que acontece? Nesses primeiros momentos, ela está numa posição muito ruim. E isso acaba levando a muita fissura mamária, já no primeiro dia. Então, o tempo que eu passei... Eu esqueci de dizer para vocês, né? Que eu sou consultora em amamentação, né? Fui muitos anos, né? Trabalhei com isso também muito. E uma das coisas que a gente via muito lá na maternidade era isso, né? As mulheres que tinham pós de cesárea, com fissuras mamárias, já no primeiro dia pós-parto, exatamente por conta do posicionamento. E aí foi quando a gente da fisioterapia começou a intervir logo nesse momento para ver qual seria uma posição ideal e ergonômica que esse bebê conseguisse pegar no peito sem machucar. Porque se já começa a fissura no primeiro dia, quando no outro a fissura tende a aumentar, depois tende a sangrar. Então, para manter essa gestação acaba sendo mais, ou essa amamentação acaba sendo mais difícil. Então, o que a gente viu? A gente viu que em relação à via de parto, na verdade, o mais complicado para a cesárea foi a pega, né? A pega do bebê, não a produção em si. A produção depois, ela acaba sendo alterada, porque a produção do leite, ela é muito emocional também, né? Então, se a mulher tá vendo que dói, que machuca, que sangra, que o bebê mama, mas continua chorando e tudo, então aquilo tudo, porque o leite é produzido, né, é secretado, quem produz o leite, que é a prolactina é produzida pela hipófise, né, anterior. Então, quando vai produzir o leite, se tiver esse bloqueio emocional, a hipófise não secreta prolactina o suficiente e aí vai ter uma alteração na produção. Mas a via de parto, ela vai influenciar, acho que bem mais nessa pega e na postura do que na produção em si. É na produção como consequência, né? Mas a gente, tipo, não pode condenar essa mulher, ela vai ter cesárea, ela vai produzir menos. Não, não existe. Não tem nenhum estudo que mostre que a via de parto interfere na produção de leite. Por quê? Porque quem gera a produção do leite, né? O leite, ele começa a ser produzido ainda assim no finalzinho da gestação, mas o maior estímulo à produção de leite é a sucção do bebê. Então, se o bebê suga, esse leite vai ser produzido, porque é o principal estímulo, é a aferência maior, é a sucção. Mas vários outros estímulos levam à produção. Qual? O cheiro do bebê, o choro do bebê, o toque do bebê, né? Tudo isso induz é um estímulo de produção, tá? Mas que tem essa divergência entre as vias de parto para amamentação, tem. Exatamente por conta da pega e também porque na cesárea o bebê foi programado, né? Então, ele não nasceu exatamente quando ele era para nascer, né? A mulher não entrou em trabalho de parto. Então, é como se estivesse ainda um pouco atrasada esse processo, né?
Exercícios físicos são contraindicados no primeiro trimestre da gestação? É o quê? Repete, falhou para mim. Os exercícios físicos são contraindicados no primeiro trimestre da gestação? Não, não é contraindicado. Na verdade, existe muita gente que diz isso, né? Ah, é contraindicado. Na verdade, existem recomendações para que no primeiro trimestre essa mulher tenda a, como é que eu posso dizer? Evitar alguns tipos de atividades, principalmente atividades de alto impacto, exacerbadas, tipo, eu fazia crossfit, e aí eu engravidei. Eu não vou fazer crossfit, que eu sei que é uma atividade de impacto, no primeiro trimestre, né? Por quê? Porque o primeiro trimestre é uma fase de consolidação dessa nidação, que foi o que eu falei no começo da aula, que é a de fixação desse óvulo fecundado no útero, da formação da placenta, da formação do bebê. Os primeiros órgãos que se formam é o tubo neural e o coração. Então, esses exercícios de alto impacto, eles devem ser evitados porque a predisposição a aborto espontâneo é muito maior no primeiro trimestre. Ah, mas aí não pode fazer nada? Não, claro que pode, porque até suas atividades de vida diária já é uma atividade física, né? Porque eu, por exemplo, minha filha tem 20 quilos, eu boto ela no braço, né? Eu faço caminhada, né, na rua daqui de casa. Então, assim, não é que seja totalmente contraindicado, mas existem as recomendações aos exercícios de alto impacto e exercícios extensos, né, durante o primeiro trimestre. E aí, em casos específicos, né, de condições obstétricas que geram maior atenção, aí realmente o médico contraindica. Que casos são esses? Gemelares, geralmente ele contraindica no primeiro trimestre, paciente já com sobrepeso, né, obesa, hipertensa, diabética, paciente com histórico de pré-eclâmpsia em gravidez anterior. Então, é uma paciente que na gravidez anterior teve pré-eclâmpsia, que na gravidez anterior teve deslocamento de placenta, aí ela contraindica. Mas para as outras que não tiveram complicações anteriores, mulheres saudáveis, dentro do peso, todas aquelas condições, ou seja, numa gestação clínica, né, boa, aí ele não vai contraindicar, mas ele vai recomendar que se evite esse tipo de atividade intensa. Passando também as 12 semanas, aí a mulher já pode voltar à atividade até que ela fazia pré-gravídica. É claro que só adaptado para a gestação, né? Tipo, sábado, não vou fazer vamos dizer, com 6 meses, eu não vou fazer uma prancha para ficar com a barriga para baixo durante 3 minutos. Não vou fazer isso. Até porque eu sei que pode predispor diástase, né? Por conta do aumento do abdômen e tudo. Então, são exercícios que você pode adaptar para a gestante dentro do contexto que ela fazia. Então, se eu toda a vida eu fiz musculação, por que eu vou deixar de fazer musculação porque eu estou grávida? Não, pode fazer. Agora você vai adaptar para a gestação aqueles exercícios. Agora tem mulher, que eu lembrei agora tem mulher que nunca fez nada e quando está gestante quer virar atleta, aí é um problema. Porque ela quer fazer pilates, quer fazer musculação, quer fazer hidroginástica, quer fazer... Aí realmente não dá, porque ela já era sedentária, né? Ela não tem memória muscular para poder estar executando esse monte de atividade. Então, o ideal é que ela comece com exercício aeróbico leve, tipo caminhadas mesmo, para depois fazer alguma atividade de fortalecimento muscular mais direcionada. A última pergunta é: por que a movimentação pélvica é tão complicada, mesmo para quem não é gestante? É falta de treino. Só isso. Falta de treino. Não tem outra explicação, porque não é para ser complicado. Porque a pelve, ela foi feita para isso. São movimentos pélvicos intrínsecos, né? São fisiológicos, naturais. Então, não é complicado porque a gente não treina, porque a mulher não é incentivada a se autoconhecer. E aí, aquela articulação, ela vai ficando mais rígida, porque ela nunca foi treinada. Se, à medida que você começa a fazer os treinos,
Depois você faz um automático. A gente fala muito isso na cinésio pélvica. Tem um curso muito bom, né, que eu fiz também, que é o curso de formação em cinesioterapia pélvica. A gente fala muito isso, que o último passo da cinésia pélvica é o automatismo. O que é automatismo? É a paciente fazer sem a gente precisar estar lembrando, sem ela precisar estar pensando naquilo, porque ela simplesmente faz porque é um movimento natural, né? E esse é o movimento natural pélvico, e muitas vezes é complicado por isso. Então, qual o conselho que eu dou? Treinar. Quanto mais você treina, mais você vai conseguir fazer com que ele vire automático. E assim, no começo, tinha muitos pacientes que diziam que até doía, porque não conseguia fazer direito e tudo, mas simplesmente a falta de treino. É igual você começar uma atividade física que você nunca fez, né? Mas é só falta de treino. E é muito interessante se autoconhecer. Principalmente a gente que é físio, a gente tem muito costume de dizer para o paciente fazer uma coisa que nem a gente sabe, né? Então, é complicado você ensinar um paciente um movimento se você não sabe executar o movimento. Então, tem que começar realmente treinando, fazendo na frente do espelho, se movimentando para conseguir executar o movimento da forma correta. Então, assim, chegamos ao fim da nossa aula. Quero agradecer em nome de toda a Liga a doutora Sábia pela sua disponibilidade. Foi um assunto que realmente a gente não queria deixar passar. Foi um assunto muito interessante e pouco falado. Queria agradecer também a todos os presentes que puderam estar aqui, não é? Uhum. E queria informar que o certificado ele não vai ser contado à aula de hoje, porque muitas pessoas não puderam vir. Então, todo mundo vai receber os certificados conforme compareceram na Semana da Anatomia. E muito obrigada, professora. De nada. Depois a gente marca para falar de sexualidade. Aí é que é uma coisa meio que tem gente que vai achar mais complicado. Mariela tá... Eu não tô te ouvindo. Eu desliguei sem querer. Uma boa ideia, é um assunto também muito legal de se abordar. E essa gravação vai ser disponibilizada no canal do YouTube da LANAP. Então, quem puder assistir, quiser assistir novamente, vai estar lá. Muito obrigada, professora. De nada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.